hoje a primeira de 4 lives, e a gente vai falar um pouco dos aspectos aqui da produção audiovisual, né? O tema que a gente escolheu a conversar com todos vocês do cinema como ferramenta de mobilização social, da ideia inicial até a concepção final. Então, aqui nós faremos uma sessão de 4 lives, sempre às terças e sextas, agora do mês de novembro. E a gente vai começar essa live de hoje falando do desenvolvimento de um projeto, né? Essa sessão de lives, ela conta com o apoio do edital SC Cultura em Casa, da Fundação Catarinense de Cultura. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem fazer aqui no Facebook ou por mensagem privada, tanto para mim quanto para a Renata. Bom, dito isso, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né, ao nosso primeiro encontro. Meu nome é Juliano Lueders, eu sou produtor audiovisual, eu sou formado em filme e vídeo pela Universidade das Artes de Londres e eu tenho pós-graduação também em cinema documental pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bom, eu acho que a gente pode esperar um pouco antes de começar, mas eu já queria dizer que eu tô muito feliz em poder registrar esses diálogos aqui, porque essa trajetória iniciou há mais ou menos 6 anos atrás. Foi quando eu conheci uma das pessoas mais incríveis e inspiradoras, não só na minha carreira de audiovisual, mas também na minha vida. E juntos a gente iniciou essa produção, o que parecia uma loucura do momento, né? A gente querer fazer um longa-metragem, e a gente pensou nesse filme que, a princípio, se chama Vozes no Silêncio, que é sobre um tema muito delicado e que, para mim, foi um grande aprendizado, que é sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu gostaria de pedir para a Renata Maria Coimbra, para a Rê se apresentar a todos vocês também. Rê, com você. Boa tarde, então, também para todo mundo que está tendo a oportunidade de estar com a gente agora nesse momento, para aqueles que poderão ver talvez em outros dias. Quero agradecer bastante também a parceria do Juliano, agradecer muito ao convite, né, por estar partilhando um pouco com vocês sobre esse processo, que é o processo de feitura de um filme documentário. Agradecer ao edital que possibilitou a realização dessas lives e principalmente assim por ter tido o Juliano ao meu lado desde o início, que acabou me dando todo o suporte, uma força também para poder começar, desenvolver, e agora a gente está já na fase, felizmente, final de produção, enfim, distribuição. Então é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência com vocês, tá? Obrigada. Legal, Rê. Rê, eu acho que, Renata, né, interessante a gente comentar um pouco do tema, né, desse tema tão delicado e tanta coisa já que a gente, enfim, assistiu, ouviu falar, e tantos estigmas também que a gente carrega. Então, eu já queria começar assim a live já perguntando para você. O que é abuso e o que é exploração sexual de crianças e adolescentes? Qual que é a diferença de abuso e de exploração? E queria que você falasse um pouco desse tema relacionado, né, ao seu trabalho e aqui no nosso país também um pouco. Eu acho que é importante, então, só porque, assim, talvez as pessoas que possam estar assistindo já são da área audiovisual, né? Ou, de alguma maneira, lidam com esse universo, que essa não é a minha formação principal, né? A minha formação, eu sou da área da psicologia, sou professora acadêmica, então, eu na verdade, há 25 anos mais, eu sigo carreira acadêmica, né? E acabei fazendo um curso, então, de cinema documentário. Então, eu tenho essa formação também em cinema documental, que eu fiz o curso, então, com o Juliano, né? A gente começou entre 2012 e 2014, que foi quando deu start para fazer o filme. Então, eu só citar um pouquinho do lugar do qual eu falo, né? De profissional da psicologia, de uma professora que tem essa formação acadêmica, mas
vinculada a esse universo, então, e para ter uma dimensão tanto que é desafiante também, tentar articular, né, a vida universitária, a carreira acadêmica, uma temática a qual eu estudo há 20 anos, tenho participado de mobilizações sociais nesse tema. Então, como que vai havendo como que é feita essa aproximação, né, entre o universo acadêmico, né, e o cinema, e atravessado pelas questões de mobilização social, né? Então, assim, o filme ele vai abordar, né, histórias de vida de mulheres, né? Elas são as protagonistas e elas vão contar, portanto, as suas vivências durante a infância e durante a adolescência, uma parte, né, da juventude, no qual elas estiveram expostas, né, em função de contingências da vida, em função da realidade que viviam, né? Então, elas viveram, na fase da sua infância, situações de abuso sexual, né? Ocorridos, né? E cometidos principalmente por pessoas conhecidas, alguns deles padrastos, alguns deles pais biológicos, e outros familiares, como irmãos, né, vizinhos. Então, assim, elas marcam as suas trajetórias de vida, situações de abuso. Algumas não só abuso sexual, mas outras formas de maus tratos, né? Em função da própria situação de desigualdade social, em função de situações de exclusão e pobreza. E no decorrer também das suas vidas, elas foram encontrando, né, algumas figuras, algumas pessoas que também as encaminharam de alguma forma a situações de exploração sexual, né? Então, né, essa questão que o Juliano traz, né? Como é que a gente pode diferenciar abuso sexual, né, e de exploração sexual? Tanto o abuso como a exploração, a gente entende que são violências. As duas formas são atos de violência contra uma criança e um adolescente. Se é violência, o próprio conceito de violência diz que essa é uma condição que traz ao sujeito violado dor, sofrimento, estão implicadas relações de poder, estão implicadas relações de desumanização daquele que eu abuso ou que eu exploro, né? Então, como é uma situação de violência, você observa ali esse atravessamento de relações de poder, questões de gênero, patriarcado, misoginia, estão tudo ali. Quando a gente pensa na caracterização da situação de abuso, diferentemente da exploração sexual, de uma forma um pouco simples, talvez, entender que, assim, o abuso sexual, geralmente a gente considera todas as relações que se configuram entre crianças e adolescentes e adultos, né, pessoas mais velhas que elas, que interagem e praticam com elas, né, diversos atos de cunho sexual, né? Que pode ir desde situações de, por exemplo, um assédio sem contato físico, telefonemas ou mensagens abusivas pela internet, até essas práticas de aliciamento, sedução, né? E práticas de cunho sexual com contato físico, que é quando, por exemplo, há um ato real, que pode ser inclusive atos libidinosos vários, com toques no corpo da criança, culminando com a relação sexual, né? Com a relação sexual em si, entre adultos, com meninos e meninas, né? Então, o abuso sexual, ele implica nessas situações abusivas de cunho sexual, né? Entre pessoas que estão em momentos diferentes do seu desenvolvimento, crianças, adolescentes, com adultos, pessoas bem mais velhas que elas, né? E o abuso sexual, geralmente, a gente descreve muito vinculado a situações intrafamiliares, né? Que podem acontecer, portanto, entre membros de uma família, não só consanguínea, mas também relações de parentesco por afinidade, por criação, né? Existem abusos sexuais que acontecem fora do ambiente familiar também. Então, às vezes, relatos que a gente ouve, às vezes, do abuso sexual que acontece, por exemplo, num contexto de uma instituição, né? Então, numa instituição de acolhimento, nas escolinhas de futebol, escolas, na igreja, enfim. Então, são os abusos extras, fora de um contexto familiar. Então, é praticado por pessoas que não são de vínculos familiares, seja consanguíneos, ou seja de parentesco por afinidade e tal.
Embora o fenômeno do abuso e da exploração estejam muito vinculados, e às vezes tem autor que diz que não dá para você fazer a diferenciação muito bem o que é abuso, o que é exploração, mas o que marca o fenômeno da exploração sexual comercial, inclusive a gente quando chama esse termo, a gente chama de ESCA, uma sigla que é exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, ela já traz um elemento que é a questão comercial. Portanto, quando a gente fala de exploração sexual, nós estamos dando a entender que existem práticas violadoras de direitos de criança e adolescente que os colocam no lugar de ter seus corpos comercializados. Então, há práticas, então, de compra e venda. Há práticas, então, caracterizadas dentro dessa esfera de uma mercantilização de crianças e adolescentes, né? Então, ela tem essa dimensão comercial. E ela tem modalidades. Você tem as práticas conhecidas a partir do referencial do mundo adulto, como a exploração sexual no contexto da prostituição, a exploração sexual no contexto do tráfico para fins sexuais, no contexto do turismo e produção de pornografia, né? Que a gente chama hoje de produção de imagens obscenas, cenas ao vivo, né, de estupros de crianças que são divulgados na internet via plataformas online ou via produção de vídeos de cunho aí pornográfico, né? Então, é correto dizer, por exemplo, que o abuso sexual não visa enfim, uma extração financeira, mas a exploração tem essa característica de ter uma relação financeira envolvida. É correto dizer isso? Que a exploração visa um lucro e o abuso é só o crime, digamos. Quando você tem a prática da exploração sexual, quando você usa esse termo, você está indicando que está havendo compra e venda. Está havendo uma relação mercantilizada. Alguém se beneficia disso. Geralmente, ela é composta também por rede de pessoas. Então, por exemplo, você tem um aliciador no bairro que convida meninas para sair com alguém, e aí essa pessoa lucra também. Então, não é só a menina que às vezes sai para o programa, e é paga por esse contato sexual, mas aquele que alicia. Então, sei lá, o atravessador. Às vezes, gente motorista de aplicativo, às vezes taxistas, redes hoteleiras. Hoje a gente vê que isso está bem mais controlado, embora ainda exista. Mas, assim, quando a gente analisa esse fenômeno da exploração, você vê muito mais atores sociais nessa configuração do que o abuso, que geralmente o abuso acontece mais no espaço privado. Privado, né? Mas, assim, a questão, né, Juliana, é o seguinte, então, quando falamos de exploração sexual, há sempre a questão mercantil, comercial, então, lucro advindo disso. Alguém lucra com isso, financeiramente. Mas essa situação de exploração, ela também é abusiva, porque ela implica em práticas sexuais que muitas vezes a pessoa não tem nem a maturidade para dar um consentimento pleno. E é abusivo, porque é abusivo na medida em que interpõe-se a questão do poder, né? De alguém sobre o poder maturacional, poder etário, poder geracional, poder econômico, status social, porque também um pai tem poder sobre a criança, como um da prostituição também tem sobre a menina, né? Ou o menino. Eu estava lembrando aqui, você falou falou bastante do tema, né? Essa distinção de abuso e exploração para mim ficou bem evidenciada, uma das primeiras coisas que eu lembro que eu identifiquei, assim. E na época que a gente se conheceu, a gente falou ali, a gente falava muito dessa coisa da vítima, né? De como hoje em dia não, mas de como é visto esses casos e como a vítima é exposta em todos os casos de abuso e de exploração, né? Não se tem esse cuidado em expor o criminoso, mas sim a vítima. Mas antes da gente entrar nesse assunto de como trabalhar e como não também expor demais as pessoas que sofreram esses abusos, eu queria que você falasse para a gente um pouco de quando, como, onde
começou a ideia de fazer um documentário sobre esse tema e também um pouco do que te influenciou, assim? Quais foram suas referências, suas inspirações? Tá. Então, esse filme, né? Eu acho que a história por trás do filme, ela começa 20 anos atrás ou mais até, né? Então, Uhum. em 1997, eu já era psicóloga, trabalhando na universidade, e fui convidada pela assistência social, secretaria aqui do meu município, para trabalhar na formação de educadores sociais, que trabalhava com adolescentes em situação de rua, que estavam em situação de vulnerabilidade, enfim. Uhum. E Isso é em aí, que cidade? Presidente Prudente, né? Interior de São Interior de Paulo. São Paulo, né? Tá. São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar fazendo um projeto de extensão com profissionais, educadores sociais do município que atendiam um projeto, que era um projeto vinculado à Secretaria de Assistência Social, e que eles trabalhavam com meninos e com meninas, alguns envolvidos com tráfico ou usuários, e a gente foi percebendo que algumas meninas do projeto, à noite, iam para as ruas, e enquanto nas ruas, elas se juntavam em grupos e começavam a sair com outros homens e lucrar com isso, e começaram um movimento que foi preocupando muito os profissionais da prefeitura daqui. Então, isso em Uhum. 1998, 99, 97, 98, 1999. E Uhum. eu acompanhando elas. E nessa época eu fazia doutorado, estava realizando minha pesquisa de doutoramento na Universidade de São Paulo, e aí, essa problemática, e aí eu comecei a ficar muito angustiada com essa questão, né? Porque aí os profissionais, os educadores não sabiam o que fazer, pediam a minha ajuda, eu não era estudiosa do tema, eu falei, olha, eu não entendo desse tema, mas nós vamos juntas entender, vamos começar a estudar e compreender isso. Então, eu comecei a desenvolver essa pesquisa minha de doutorado, comecei a me vincular às meninas que participavam desse projeto, a gente começava a ir para as ruas à noite, porque nós íamos com o DST-AIDS, a gente ia com uma Kombi, né, que tinha da Secretaria Municipal de Saúde, íamos eu com a educadora social, a Célia, né, que é uma figura essencial nesse meu trabalho também, companheira até hoje, que tem um papel enorme na minha vida, no trabalho com as meninas e no filme. Então, nós íamos, eu, a médica ginecologista, a Clarice, assistente social, nós fazíamos idas aos pontos onde elas ficavam, que a gente chamava pontos de prostituição, de exploração sexual. Então, a gente fazia a gente ficava assim meses, ficamos 6 meses fazendo essas ondas, fui conhecendo, me vinculando, e aí fui fazendo entrevistas com elas, para compreender o que é isso, por que elas estavam ali, o que estava acontecendo, como é que poderíamos ajudá-las e tal. Então, nesse momento, eu fiz entrevistas com elas, eu trabalhei com 15 meninas, e com 8 delas eu fiz entrevistas gravadas em áudio, naqueles gravadores antigos, né? E elas me De contavam as fita suas vidas. cassete, né? Fita cassete, né? Então, eu fiz entrevistas para conhecer a vida delas, os desejos, os sonhos, as dificuldades, enfim. E trabalhamos, eu continuei trabalhando no projeto, supervisionando os educadores, a partir dessa fala delas. Aí, acabei meu trabalho, eu estava grávida do meu filho mais novo. O projeto social, então, foi criado um projeto social chamado Projeto Crescer, que começou a atender de forma específica meninas na situação de exploração. Eu fazia a supervisão, tínhamos outra psicóloga, tinha as educadoras, e atendíamos ali por volta de 20 a 25 meninas. E eu me vinculei mais a 8 delas, que fizeram essa pesquisa comigo. E aí, em 2000 e 2001, esse projeto deixou de existir, por questões de políticas municipais, e elas foram encaminhadas para outros projetos, algumas foram para a Casa da Mãe, outras foram para o Paraná, e nós perdemos contato. E no decorrer de até o ano de 2014, mais ou menos, 2013, 2014, eu sempre estudei esse tema, tenho livros sobre isso, dei aula sobre isso, fiz palestras em vários lugares no Brasil sobre isso, e me vinculei muito a um grupo de mobilização social, né? Então, pessoal do Comitê Nacional de Enfrentamento, CONANDA, Pacto São Paulo, então a gente fez formação em vários estados, né, sobre esse tema da exploração e abuso. Mas, com relação a meu vínculo com as meninas, ele foi cortado, porque eu entrei de licença gestante, o projeto terminou, elas foram seguindo as suas vidas. Isso E lá aí, por 99. isso foi em 2000, né? 2000, 99 e 2000.
E quando, Nessa época, e quando você fala em meninas, qual era a idade dessas meninas, desse grupo que você se aproximou, né, de 8 meninas? A gente está falando de que faixa etária, mais ou menos? Isso. Na época que eu trabalhava com elas tinham de 11 a 15 anos. Então, tinha uma delas lá que, quando ela começou a fazer programa, por exemplo, ela não tinha nem menstruado. Ela tinha 10 anos, né? Então elas tinham mais ou menos por volta dessa idade, que hoje a gente chama, né, de criança e adolescente, porque no Brasil, pelo ECA, a criança é até 12 anos. Então tinha meninas que começaram nessa condição, crianças ainda, né? Uhum. Infelizmente. Então, aí depois desse tempo, embora eu tenha continuado sempre trabalhando com esse tema, em estudos, em aula, orientando trabalhos, fazendo palestras, tendo toda essa movimentação, mais de ativismo, eu fiz o curso, então, de cinema documentário, de 2012 a 2014. Ao longo desse curso, né, a gente tinha que fazer alguns projetos, fizemos um projeto de um curta, e houve também um estímulo por parte do nosso coordenador, o professor Eduardo Scorel, da ideia de a gente pensar em projetos longos. E aí, assim, essa questão da minha história com ela sempre era algo que me assombrava, era algo, assombrava no sentido positivo, algo que Ecoava, né, na sua... me. Tipo assim, algumas alunos perguntavam, professora, a senhora nunca mais viu elas, né? E eu falo, não, porque assim, algumas realmente a gente teve informação que foram para outros municípios, enfim. Presidente Prudente não é uma cidade tão pequena, ela tem mais de 200 mil habitantes, então não tinha esse vínculo muito fácil. E aí, então, ao longo então, desse momento do curso, eu passei também por um processo de separação, divórcio, e quando eu estava mexendo fazendo a minha mudança, eu comecei a procurar em alguns armários as coisas para mudar da minha casa, e eu encontrei uma caixa. E essa era a caixa que eu não lembrava que eu tinha. E eu encontrei uma caixa num fundinho de um armário, desse armário aqui, eu acho até, e lá estavam as fitas cassetes das entrevistas originais, né? Então, aquilo me expressou assim muito, uma emoção muito grande, porque eu não imaginava que eu tinha ainda aquilo, e incentivada pelo próprio curso de cinema documentário, me cruzava a mente assim um pouco esse eco delas, né? Meu Deus! E aí, ao encontrar essa caixa com todas as fitas originais, começou a me surgir muito esse desejo de saber onde elas estavam, né? Você, Como elas estavam, onde, o que aconteceu, né? você lembra da sensação da primeira vez que você colocou essa fita num gravador e apertou play para ouvir de novo isso? Assim, o que você consegue relembrar das sensações, dos pensamentos que você teve? Assim? Sim, então, foi assim, era um momento que eu estava passando também bem divisor de águas na minha vida, eu estava nesse processo de divórcio, né? Uhum. E eu descobri, né, as fitas e a história minha com elas nesse contexto também. Mas assim, é extremamente emocionante, foi muito emocionante, assim, né? Porque de reescutar aquelas vozes, né? As histórias delas, e são fitas assim que são vozes absolutamente infantis, né? Então você vê o tom de voz infantil, aquele timbre de voz infantil, com conteúdos extremamente adultos, fortes, né? Duros de ouvir. Então ele é carregado de emoções por lembrar, por reconhecer assim o quanto elas eram jovens, crianças mesmo, expostas a situações tão dramáticas, porque elas também se envolveram em situações em usuárias de álcool, depois crack, né? Inclusive nós conseguimos internar algumas meninas em clínicas de reabilitação na época, né? Por isso que Uhum. algumas até ficaram no Paraná um tempo, enfim. Mas foi assim muito emocionante, porque por lembrar também de um tempo eu vivi com elas e gera também aquela questão assim, bom, o que nós podíamos ter feito de diferente? Porque eu estava junto com a prefeitura, existia um projeto social, nós trabalhávamos com elas na tentativa de melhorar a condição de vida, de melhorar a condição delas de reflexão sobre aquilo que viviam, nós tentávamos reinseri-las no contexto da família, oferecíamos alguns cursos, mas a sensação que eu tinha era um pouco assim, acho que fizemos muito pouco por elas, né? Porque assim, no momento em que o projeto estava um pouco mais
consolidado, ele terminou, e aí 2 anos depois só que o município implantou um projeto novo, o Projeto Sentinela, que foi até uma política pública a partir do governo do Lula, e aí eu passei a trabalhar com o Sentinela, que era um outro projeto, mas elas não voltaram. Então, é como se assim, as histórias tivessem sido interrompidas. Pelo menos eu não acompanhei, fiquei 15 anos sem vê-las. Então, foi muito emocionante, né? E o fato de estar no curso também, que aí quando eu encontrei essas fitas, eu estava ainda acabando o curso na GV, e aí eu fui conversar com o nosso coordenador, que é o professor Eduardo Scorel. É um montador importante, carioca, né? E muito importante, acho que o Eduardo Scorel é uma referência muito boa aí para o pessoal do audiovisual, os documentaristas, né? E aí eu comentei com ele dessa história. Eu falei para ele, olha, eu vivi essa história, eu conheci essas meninas quando elas tinham 11, 12, 13 anos, eu achei as fitas originais, as entrevistas com elas, e eu falei para ele que eu estava com muito desejo, né? Que me surgiu muito esse desejo de reencontrá-las e poder contar essa história. E aí, só que eu não sabia se isso poderia ser uma boa história, o que ele achava, porque a minha formação inicial não é cinema, eu não sou da área audiovisual, então me parecia uma coisa muito grandiosa, uma coisa assim muito difícil, quase que impossível de fazer. Aí eu conversei com ele, falei, professor, olha, tem essa situação e tal. Aí o Scorel perguntou assim para mim, Renata, você acha que tem alguma chance de reencontrá-las? Você acha que tem alguma possibilidade? Eu não sei, você mora na mesma cidade, você sabe onde elas estão? Eu falei, eu não sei nada. Eu não sei onde elas estão. Mas ele falou assim para mim, você acha que você pode encontrá-las? No fundinho eu achava que não, mas para ele eu falei sim. Aí ele falou assim, então faça, porque a história só você pode contar. Né? Então, eu acho que ele foi assim, que foi uma pessoa que me fez acreditar que seria uma boa história, ou que me fez achar que valeria a pena investir isso, porque era uma história que valeria a pena ser contada, né? Então, eu acho que e acreditar que isso podia ser possível, né? Acho que talvez se ele se ele falasse que não era uma história boa, ou que imagina, isso era impossível, eu talvez não tivesse insistido. Então, esse foi o grande inicial. E aí o Juliano estava no curso, era meu colega já no curso, né, tal, e também tinha passado por uma experiência de trabalho com esse tema, né, Ju? Não sei se do além, assim, né? Não, eu estava lembrando disso também. Que daí, no meio do curso, veio uma diretora inglesa chamada Litânia, e ela falou, eu tenho um projeto com uma ONG aí no Brasil, preciso ficar um mês, praticamente, filmando eles. E eu falei, opa, ótimo, vamos... sobre o que é o projeto, o que tem que fazer? E ela falou, é uma ONG que cuida de meninas que são, enfim, sofrem abuso e exploração nas BRs, na BR-116, no interior de Minas Gerais, na cidade de Medina. E tem uma ONG lá que trabalha com essas meninas, a questão da dança, da educação, de outras oportunidades. E eu voltei depois de um mês completamente com uma sensação assim de preciso fazer alguma coisa, né? E eu lembro que eu ainda catei você no corredor da GV lá e falei, Rê, eu te ligava, né? Eu te ligava lá de Medina. Falava, tá acontecendo isso, o que a gente faz? Assim, sabe? Nas situações, porque é uma vida muito intensa e muito imediata dessas meninas. São crianças, né? São crianças que não têm o que comer, são crianças que não têm acesso à educação, são negadas de todos os acessos e são objetificadas. Então isso me machucava muito, assim, machuca a alma da gente, né? E eu lembro que a gente conversou e a gente falou, vamos fazer alguma coisa que a gente, do nosso poder de enfim, mostrar essa realidade, de tornar isso muito visível. E eu lembro que isso foi mais ou menos em 2014. A gente está falando em 2014, a gente está falando de um país, do Brasil, que estava sediando uma Copa do Mundo. A gente está falando de um país que está economicamente entre as 10 maiores potências mundiais, né?
a gente está vendo um Brasil que está construindo o estádio, Olimpíadas vai ser sediada aqui, tem mega construções acontecendo, e essa crescente visibilidade também com o turismo estrangeiro vindo para cá. Eu sei que todos esses fatores que eu mencionei, eles estão muito ligados também ao abuso e à exploração, né? As grandes obras, sim, grandes eventos. E que foi muito engraçado, porque engraçado não, mas foi muito interessante porque a gente começou a pesquisar isso, você nos dando muito material sempre, né, de informação, e eu tenho a sensação que há 6 anos atrás o problema estava sendo lidado de uma forma um pouco melhor do que é lidado hoje, né, em termos de ações sociais, ações políticas, e até do do diálogo entre as partes aí. Mas, assim, já sem prolongar muito, eu queria te perguntar as suas referências imagéticas, né, fílmicas, que serviram, e queria que você comentasse um pouco dessa realidade de 2014, você que é tão próxima ao movimento aí de luta e combate à exploração. Eu acho que, assim, vou falar um pouquinho dessa parte principal sobre a visibilidade, né? Porque, assim, em 2014 foi quando a gente começou a desenvolver a ideia do filme, né? E é um tema que estava realmente muito forte, porque a gente tem que lembrar o seguinte: todas essas situações, então, espaços turísticos, grandes eventos como Copas, como feiras, como a Olimpíada, as grandes obras, quando vai construir, por exemplo, hidrelétricas, né? Então, todas essas situações. Nessas situações, há uma tendência de um crescimento. Quando foi feito o Rodoanel ali em São Paulo, a gente tem inúmeros casos de situação de exploração, né? Então, quando há grandes obras com muitos trabalhadores, né, também, que vão para a região, que deixam as famílias, há um incremento tremendo. Tanto que no Brasil, então, o Ju apontou a questão de 2014, só que a gente tem que lembrar que no Brasil, a grande exposição, a primeiro momento, uma grande visibilidade desse tema aconteceu em 1991, já fazendo 30 anos, né? Quando Gilberto de Menstein, né, recentemente falecido jornalista, ele escreveu um livro Meninas da Noite. Era um conjunto de matérias para a Folha, ele foi para a região dos garimpos, no norte do Brasil, e fez um livro. A crítica que muitas pessoas fizeram, porque ele expôs a foto das meninas, e essas meninas tiveram situações sérias nas regiões de garimpo, foi um drama, o próprio livro acabou sendo, como resultado, tendo problema para algumas meninas, mas de qualquer forma, o Gilberto de Menstein trouxe à tona e deu uma grande visibilidade ao fenômeno que a gente chamava prostituição infantil lá nos anos 90. Aí, em 1993, o Brasil fez a primeira CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, para avaliar as situações de exploração sexual no Brasil. E, em função disso, o Brasil participou em Estocolmo, na Suécia, em 1996, do primeiro, 1996, foi o primeiro grande congresso internacional que juntou gente do mundo inteiro para discutir esse tema. Quando eu comecei a estudar isso em 1997, 98, 99, tinha pouquíssimos trabalhos no Brasil. Tinha a da Maria Lúcia Leal, que teve uma tese de 2001, e a tese da Sônia, com a qual eu escrevi um livro, a tese dela é uma análise, inclusive, da CPI. Então, esse termo prostituição infantil, ele foi mudado, a gente não passou a chamar exploração sexual. Então, há uma trajetória histórica mundial e no Brasil de engajamento político, engajamento social, de estudo sobre esse tema, desde os anos 90, então vamos pensar. É claro que nas situações de grandes eventos públicos, né, isso fica mais visível. O que a gente tem hoje, por exemplo, exatamente no contexto da pandemia, que começou o isolamento social a partir de agosto, né, e alguns países fevereiro desse ano 2020, a Interpol, a Europol, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência, a Equipat, que é uma ONG tailandesa, está todo mundo em pânico, desesperado, porque nós estamos vendo, agora na pandemia, aumentar demais o número de crianças abusadas sexualmente dentro de casa, porque elas estão em isolamento, elas não estão indo para a escola, os familiares abusadores abusam mais porque elas não vão para a escola, elas estão o tempo inteiro com o abusador em casa. A escola é um grande canal de denúncia. As escolas não estão trabalhando, né? Os professores estão trabalhando de forma remota
Então, as crianças não estão tendo nem lugar de fazer a revelação do abuso, então elas estão totalmente desprotegidas na pandemia. Caso de abuso sexual intrafamiliar. Pior, e outra coisa que está acontecendo também por conta da pandemia, está aumentando demais, gente, a produção de vídeos com pornografia infantil. Então, assim, eu quero dizer assim, que nesse momento histórico atual, com a pandemia, as crianças, meninos, meninas, adolescentes, estão muito mais expostos ao abuso sexual intrafamiliar e à exploração sexual, infelizmente. É uma coisa extremamente assustadora, tem dados, não é o caso aqui falar, né? Então, assim, é um assunto que acho que ele é extremamente atual obviamente, eu não posso deixar de remeter a isso. A gente viveu, a partir dos anos, em outros governos, a partir de 2003, 2004, outros governos anteriores a esse, eram muito mais voltados à proteção social, isso é óbvio, né? Então, o que a gente teve de ganhos em governos anteriores ao atual governo brasileiro, né? A gente está tendo retrocessos gigantescos, né? Inclusive na questão de verbas, de políticas para atendimento também a mulheres vítimas de violência, que dirá de crianças. Então, assim, infelizmente, nós estamos vivendo uma onda extremamente conservadora, também nos costumes, de forma a, mais uma vez, culpabilizar, muitas vezes, a mulher, a criança que engravida desses abusadores. Essa criança corre risco, se ela for, por exemplo, querer um aborto legal, ela corre risco de ser acusada de assassina, que é um desrespeito. A menina já foi abusada, passou por essa situação, engravida, ela tem um direito garantido por lei, por exemplo, a passar por um aborto garantido, um aborto legal, e ela é humilhada, ela é mais uma vez violentada por essa misoginia, por esse conservadorismo. Então, eu vou dizer o seguinte, eu que acompanho isso há muitos anos, sim, infelizmente, eu nunca vi retrocesso tão grande do que nós estamos vendo agora, na área dos direitos da infância e de defesa de criança em situação, especificamente aqui estamos tratando de violência sexual, né? Por conta que esse conservadorismo na área da sexualidade, quem que é prejudicado é a mulher, é a menina, é o menino, a criança, né? Falando então. E as referências para o filme, né? No primeiro momento, não sei se nós vamos falar isso hoje ou é sexta-feira, eu escrevi esse argumento original dele, né? E no primeiro momento, o filme, né, nessa parte mesmo de desenvolvimento, ele adquiriu um caráter de um filme de uma busca, né? Então, o primeiro roteiro, o primeiro argumento, o filme seria centrado ao redor, então, da minha busca, né, do meu processo... Por essas meninas, por essas 8 meninas. Então, o filme seria focado em mim, né, nessa trajetória minha, de fazer toda essa pesquisa, essa busca, reencontrá-las. E aí, claro, a ideia era elas contarem onde estão, como é que foi a vida delas. Só que costurada pela minha busca. E nesse momento, né, a gente se inspirou em alguns filmes, documentários, por exemplo, como o documentário 33, do Kiko Goifman, né? Que ele faz uma busca ao seu pai biológico, ao filme Diário de uma Busca, que a documentarista também vai à busca de histórias do passado do pai dela, né? Que era acho que o Sandra Kogu, né? O Diário de uma Busca. Não sei se é dela, depois eu posso até pegar aqui. Tem também um outro da Sandra Kogu, que é o Passaporte Húngaro, que ela Passaporte Húngaro, isso. Ela vai até a Hungria nesse processo de tentar redescobrir um pouco a sua ancestralidade, tentar fazer o passaporte húngaro, porque ela tinha avós húngaros. Então, é um processo também de busca. Então, nos primeira etapa do filme, ele teria, então, esse caráter da busca, dessa minha busca. Né? Sim, então, tem outro filme também que acho que tem alguns diretores que trabalham com esse tema, né? Tem uma fotógrafa inglesa que fez um filme muito interessante na Índia, né? Que é o Nascidos em Bordéis. Nascidos em Bordéis. Que ela passa o tempo com as crianças que são nascidas nos bordéis mesmo. É muito, muito interessante. E o próprio Ritipan também, né? O diretor, ele é tailandês também? Cambojano, isso. O próprio Ritipan tem um trabalho bem extensivo em retratar, né, essa realidade, assim. Filme, né, documentário. Realmente eu tinha me esquecido. Na verdade,
esses anteriores que eu mencionei, o 33, Passaporte Húngaro e o da Diário de uma Diário de uma Busca, busca. é porque esses três têm essa dimensão de busca do documentarista. Então, o documentarista, ele é, de certa forma, o protagonista, porque seria a busca da diretora por elas, por meninas que tiveram impacto na minha vida, porque elas transformaram a minha forma de pensar o ser mulher, a minha forma de pensar a maternidade, elas transformaram a minha prática profissional, que eu passei a estar bem envolvida nessa militância, enfim. Então, elas transformaram a minha vida. Muito do que eu fiz na minha carreira e na minha vida, eu devo a elas. Então, inicialmente, o 33, já de uma busca, e o nosso seria assim, o eixo seria eu, a diretora fazendo a busca, e ao fazer a busca, você conta a história delas, mas a questão era enviesada pela minha busca. Eu acabava sendo a voz protagônica. Como é o 33, então o Kiko Goifman vai buscar a descobrir o pai biológico, mas é o desejo dele. Uhum. Aí, então, agora, o filme de 2004, Nascidos em Bordéis, que trata de crianças em situação de um bairro, né, onde tem a realidade da prostituição até das suas... favela na Índia, se não me engano, né, das maiores favelas do mundo, né, e aí, como a Índia tem a coisa das castas, as crianças que nascem ali obrigatoriamente, elas vão ser profissionais de sexo, né? E aí, então, o Nascidos em Bordéis e o filme do Hitchcock, que se chama, em português, acho que O Papel Não Pode Envolver a Brasa, né? Em francês é belíssimo o título. Então, o Hitchcock e esse filme o filme do Hitchcock, que é um diretor cambojano, um grande documentarista, que eu sou assim apaixonada por ele, e o Nascidos em Bordéis foram referências porque tratam do nosso tema. Do tema. Do tema. Né? O Hitchcock faz um documentário com mulheres prostitutas, profissionais de sexo adultas, e contam aí os dramas delas adultas já. É belíssimo. Também. A cinematografia é linda. Diário de uma Busca, de Flávia Castro, lembrei aqui, agora. A gente está chegando aí nos últimos minutos da nossa primeira live. Eu queria perguntar para você de como foi, enfim, filmar o primeiro teaser, né, ainda com essa ideia de que era a sua busca atrás dessas meninas, porque ainda não tinha uma possibilidade concreta de encontrá-las, né? Então, assim, como é que foi a ideia do teaser? E também, durante o teaser, a gente foi apresentado a uns parceiros que depois se tornaram os nossos grandes parceiros até a realização do filme, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi o teaser, do processo do teaser, e um pouco do primeiro contato que a gente teve com o Adir Assunção, da TAI também. Então, a gente precisava fazer um teaser, né? Então, primeiramente, foi a ideia. A gente for organizar assim para quem vai fazer um filme. Eu acho que primeiramente você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma história que vale a pena ser contada, uma história que tenha a ver com você, porque eu acho que se você fala, vou fazer qualquer história, talvez você não tenha tanto desejo, tanto impulso para ir ao encontro de realizá-la. Então, acho que a primeira questão é assim, ter uma ideia e ter uma história que vale a pena ser contada. Para que essa história seja contada, você tem que mobilizar recursos. Parceiros, recursos financeiros. Então, a gente teve a intenção de enviar esse filme, o projeto dele, para editais, né? Para a gente poder ter a verba para realizá-lo. Então, para isso que precisa teaser. Nós tínhamos que fazer um teaser, fizemos toda uma logline, um material de divulgação para poder inscrevermos em festivais e editais. E aí, então, a gente convidou um amigo também da GV, o Pedro Carvalho, o Felipe, o Denis ajudaram também. Então, na verdade, a própria realização do teaser adveio da parceria da FGV, né? O Pedro também era um amigão. Então, a gente foi a Belo Horizonte, porque ele mora lá, e todo equipamento, no caso, facilitaria as diárias, né? No caso, para ele. E a nossa ideia, então, no teaser, que acho que está disponibilizado, né? É bonito, o teaser, eu acho que ele ficou muito bonito, e ele, então, foi pensado, então, em abril de 2015, assim que a gente acabou o curso da GV e começou a investir na ideia, nós pensamos ele para tentar ilustrar, então, aquele momento. Então, naquele momento, em 2015, a nossa intenção principal, e a gente não sabia onde elas estavam, eu não tinha notícia nenhuma das meninas, não sabia nada. Então, o teaser mostra exatamente o momento de pontapé inicial.
Tanto que o teaser tem esse caráter, que eu falo sobre a necessidade de buscá-las, de reencontrá-las e de poder saber como elas estão, se elas me reconheceriam, se a gente ia... Como é que seria esse reencontro depois de 15 anos? Né? Então aí o teaser ele indica um momento e ele foi construído, a narrativa dele nessa intenção de levar o espectador a perceber que eu tive um contato, tive uma história com elas, que eu captei esses áudios com elas e que todo o impacto delas na minha vida, e aí que então a gente iniciaria, portanto, essa busca. Não? Então ele tem uma cara e um lugar que era naquele momento. Ele está Né? aqui na nossa página do Facebook, aqui descendo um pouco, você encontra, né, o teaser ali. E aí, a partir disso, então, o Pedro, que é o nosso amigo da GV, a gente tem o Futuro Coletivo, que a Juliana talvez vai falar sobre isso, mas a gente precisava de uma produtora já sólida, né, que já tivesse essa possibilidade da inscrição na Ancine. E aí, então, aí, a partir do Pedro, que é de Belo Horizonte, ele indicou para a gente um colega dele, produtor também, importante, lá de Belo Horizonte, que é o Adir Assunção, que é da produtora TAI, né? Então, aí nós nos vinculamos a eles, e a partir daí que a gente começou, acho que uma outra etapa, né? Que talvez seja de pós-produção, que é essa parte aí toda... Pré-produção, né? Pré-produção, perdão. Sim, e que mais que eu ia falar? A gente está chegando no final aqui do nosso primeiro encontro. Tem mais alguma coisa que você queria mencionar, assim, lá desse desenvolvimento, dessas ideias? Daí a gente teve a oportunidade, enquanto a gente ia escrevendo o projeto, tanto aqui com a Thay na Ancine, a gente também escrevia o projeto, jogou para o universo, né? A gente escreveu para, acho que, dezenas de festivais internacionais, e alguns a gente foi selecionado. Fomos selecionados para o desenvolvimento, né? Essa é um recurso muito legal que eu acho do audiovisual. De você... Pode falar. Não, você estava pensando, não sei se a gente vai falar isso na outra live, mas, assim, por exemplo, nesse momento que a gente fez o teaser, eu tinha conseguido um recurso pela FAPESP. Não sei se quem é da área acadêmica sabe o que é FAPESP, quem é da área do cinema não sabe. A FAPESP é uma agência de pesquisa, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, é um órgão do Estado de São Paulo vinculado às universidades. Bom, enfim, é um órgão, então, que financia projetos de pesquisa no Estado de São Paulo, né? É verba do governo estadual e financia projetos para pesquisadores das universidades todas do Estado de São Paulo, né? Em especial as públicas. E eu, como sou docente da Unesp, então, eu tive a ideia de mandar esse projeto do nosso documentário para a FAPESP, para verbas para fazer esse desenvolvimento. Então, com esse dinheiro até da FAPESP, que o Juliano se lembra, a gente comprou equipamentos, a gente pagou as diárias do Pedro, né, do Denis, da equipe que fez o teaser. Então, assim, no primeiro momento, né, eu recebi uma verba, porque esse momento, no caso do filme, esse momento inicial, que a gente chama pesquisa, realmente se configurou como pesquisa, porque foi todo momento de busca, de entrar em contato com elas, de viajar, de ir para um município, para outro, ter contato e tal, e a gente precisava desses recursos. E aí, nesse contexto, enquanto a gente tinha essa verba da FAPESP para fazer o teaser, fazer as primeiras viagens, a gente captou algumas imagens delas, né, nos meus reencontros com ela, isso tudo foi captado. E esse material, que a gente chama de pesquisa, ele compõe, então, esse resultado do primeiro momento dela. Então, não dá para deixar de agradecer, por exemplo, o financiamento que a FAPESP me ofereceu para podermos fazer essa fase de desenvolvimento. Né? E aí, ao mesmo tempo que a gente foi com o Adir e a Thay, enviando para concorrermos a pitches e editais de festivais internacionais e para outros órgãos financiadores, né? E o que é o que a gente vai falar na nossa próxima live de sexta-feira, às 2 horas. Nós estamos chegando ao fim aqui.
Eu gostaria de agradecer a todos os comentários aqui. Nós temos comentários da Lara, do Beto, da Elizabeth Bueno, do Eduardo Dias Schmidt, da Carla Josiane. Pessoal, muito obrigado a todos aí que acompanham, que vem acompanhando a gente, esse trabalho. E sexta-feira estamos de volta às 2 horas aqui. As conversas vão estar, as É. conversas vão estar gravadas aqui na nossa fanpage. Lembrando mais uma vez que agradecer à Fundação Catarinense de Cultura pelo edital SC Cultura em Sua Casa, e eu termino com Renata, suas palavras serão as últimas da nossa primeira live. Assim, ó, eu queria agradecer a todo mundo que pôde participar, né? E sem dúvida, né? Eu acho que assim, o maior agradecimento, claro, além da parceria com o Juliano, a produtora Tá, FAPESP, depois os financiamentos que vieram, né? Agradecer as protagonistas do filme, que eu acho que são as Uhum. pessoas que sem elas também esse filme não existiria, né? Que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso, sobre as protagonistas, né, em outra live, que aí eu acho que talvez a gente, então, traga mais informações sobre esse processo, em relação, inclusive, à construção da forma de apresentá-las no filme, né? Como é que elas vão aparecer no filme, né? Então, a nossa intenção é trazer o máximo de dignidade, né, às protagonistas dessa história, né, em função e um respeito a toda essa história que elas viveram e que concordaram em contar, entendendo que esse processo, sem dúvida alguma, tem uma repercussão social tremenda, porque na medida em que essas vozes são faladas, são visibilizadas, Uhum. isso mobiliza outras pessoas que vivem ou viveram situações similares para poder também elaborar aquilo que viveram, né? Como uma possibilidade, não é a única. Mas o falar sobre é uma forma também de se expor. Na medida que eu exponho, eu elaboro, mas eu abro caminho para outros que também possam exercitar a força desse testemunho, né? De uma situação tão difícil, né? Queria agradecer muito. Eu também. Sexta-feira a gente continua esse papo. Gente, muito obrigado a todos vocês e até sexta.